Eu nem acredito que eu vou falar isso, mas eu consegui curar a minha ferida de Kiron. Como assim, Pitanga? Sim, eu sei. Calma, demorou muitos anos. Pitanga, mas a ferida de Kiron não é, por definição, incurável? Sim e não. Vou explicar por que eu sinto que eu curei finalmente e por que antes eu sentia que não. Eu tinha a impressão de que Kiron era uma daquelas coisas no mapa astral que os astrólogos adoram fazer, que é simplesmente começar a falar um monte de astrologuês que ele decorou de algum livro, sem de fato vivenciar aquilo, sem de fato ter resolvido aquilo, sem de fato criar resolução para aquela porra no mapa dele, na vida dele. Então, assim, não adianta nada eu teorizar sobre Kiron se eu sei que Kiron é uma puta de uma trolha enfiada no meu... Entendeu? A verdade é que Kiron é isso. Kiron conseguiu se tornar o aspecto, talvez a parte do mapa mais desafiadora de integrar pra mim. Eu já dominei em boa parte Lilith. Olha que é difícil falar. Olha essa frase totalmente não Lilithiana. Totalmente Lilithiana, na verdade, né? Dominar Lilith. Mas o que eu quero dizer é, eu dominei o quanto ela precisa ser indomada e indomesticada. Eu entendo ela hoje. O que eu não consegui entender, eu entendo no eu entendo tudo. Eu entendo Plutão, é difícil pra caramba. Eu entendo até Netuno, cara. Tem noção de Netuno, Urano, transpessoais. Eu só não entendia Kiron. E quando eu digo que eu não entendia, é porque eu só conseguia teorizar. E teorizar é ferida de Kiron. Teorizar é reflexo da própria patologia de quem não curou a porra da ferida de Kiron. Porque Kiron é ferida vivida, aberta, carne viva. É aquela sensação de que estão te rasgando. Então, se você não sente a dor, isso a teoria sempre preveu. Se você não sente a dor de Kiron, você não estar em contato com a ferida de Kiron, então, por consequência, não tem como você estar curando nada. Pois bem, veja só. Estava eu assistindo anime com o meu namorado, um anime que ele insistiu muito pra eu ver, que se chama Bleach. Que no começo eu achei chato e no meio também, mas em algum momento eu acabei gostando. Sabe quando você acha chato, depois você fica com saudade, quer assistir de novo? E a gente tá lá assistindo e tal, e a gente chegou num personagem que ele se chama Noitura. Ele é realmente um personagem muito interessante, com uma estética bem interessante. Só que o mais interessante é a história dele. Porque ele é um personagem que, quando eu vi ele falando a história dele, eu falei, ele é Kiron. E o pior, vocês não sabem. Na semana em que eu assisti esse episódio, antes de eu assistir o episódio, mas na mesma semana, eu falei pra Thiago, eu não aguento mais a minha pobre. O que é pobre? Pobre é uma personalidade minha. Porque todos nós temos várias personalidades e eu faço trabalho de sombra. Então, dentro do meu trabalho de sombra, eu chamo as minhas partes de apelidos não tão carinhosos assim. Então, tipo, tem uma que eu chamo de psicopata, tem uma que eu chamo de... como é que eu... muito bom, narcisista, ou então eu chamo, entendeu? Eu vou chamando eles assim, que são as partes mais pesadas. Mano, só quem tá muito fundo no trabalho de sombra, tá muito avançado no trabalho de sombra, tá ligado que existem essas partes que ninguém gosta, né? Ninguém gosta de um psicopata, ninguém gosta de um narcisista, ninguém gosta da pobre. A pobre era a parte de mim que simplesmente não aceitava que ela tinha dinheiro, porque eu tenho a rica também. A rica é maravilhosa, eu adoro a rica. Só que a rica, que é a parte de mim, a minha personalidade, que fica dando gaslight na pobre. Ah, Petano, o que é gaslight? Ela fica falando pra pobre, tipo, você não é pobre não, a gente é rica, tá tudo bem. A gente é tudo fragmentado assim. E se você não entendeu isso ainda, você tá atrasado. Ainda bem que você chegou, vem comigo. Mas assim, só pra você ter uma noção. Eu tava encucada com a minha pobre, que a minha pobre, ela tá me atrapalhando de dar o próximo salto no meu nível de desenvolvimento espiritual. Que eu já tô pra dar um próximo salto. Eu quero muito dar o salto. E quem tá me impedindo de dar o salto? A pobre. E eu vou falar disso num episódio do Mapa da Vitória. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Pitanga, que negócio é esse de nível de desenvolvimento espiritual? Eu quero saber qual é o meu, eu quero saber como é que pula pro próximo. Me explica esse negócio. Minhas alunas todas já sabem o que é e você tá por fora, tá? Que esse negócio é muito bom, fofoca quente do mundo espiritual. Assim, cara, eu sou mentora espiritual, então eu realmente trago várias coisas assim fresquinhas do forno que vocês não fazem nem ideia. E às vezes vocês estão aí dando cabeçada, ó, no processo espiritual, não sabe nem o que tá fazendo, não sabe nem que nível tá, quais são os desafios característicos desse nível. Eu sei o treco todo, mapeei a porra toda, tá? Então, assim, dito isto, eu tava num desafio, assim, sabe quando você tem, eu chamo com as minhas mentoradas, a gente tem problemas de estimação. Eu tava com um problema de estimação que era a minha pobre. E, adivinha só, eu tenho Kiron na casa 2. Então, assim, eu tenho uma pobre insistente, né? Porque a pessoa com Kiron na 2, não importa. Eu tenho Plutão lá também em conjunção. O Plutão é tipo assim, eu posso ter tudo que eu quiser. Aí a conjunção do Plutão é com Kiron. Então, tipo assim, eu tenho a rica que, tipo assim, eu posso ter tudo que eu quiser, o que eu quiser eu manifesto, foda-se, plá, acontece. E tem o Kiron na 2 que é, tipo assim, a pobre. É, tipo assim, nada que eu tenha é suficiente, nada presta, a vida é ruim, eu não posso ter nada, ter dói. Kiron na 2 é tipo, ter dói. Eu não quero ter as coisas que se não dói, entende? É uma coisa chata, infernal. Então eu fico com a rica e a pobre na minha cabeça. Dito isto, lá fui eu assistir Noitura. E naquela semana eu tinha falado pra Thiago, antes do episódio de Bleach, lembra disso, o anime, né?
Eu falei pra Thiago, eu preciso de ajuda pra gente integrar essa pobre, mas eu não quero fazer isso. Porque Kiron arde, Kiron dói, Kiron machuca, ninguém gosta de Kiron, a verdade que é essa. Ninguém quer entrar em contato com Kiron porque é chato. Plutão é mais legal que Kiron, juro. Tem gente que tem medo de Plutão porque tem medo de morrer. Pulsão de morte é nada perto de Kiron. Kiron dá uma sensação de dor sem resolutividade. Quem que é isso? Quem que é isso? Mas aí que tá, não é dor, é sofrimento. Eu vou ter que criar isso aqui. Abre parênteses. Dor é diferente de sofrimento. O sofrimento de Kiron é não querer entrar em contato com a dor. Quando você sente a dor de Kiron, mas tem que ser a dor de verdade. Não pode ser dor de mentirinha. Quando você sente na alma, queimar. Quando você sente de verdade a dor de Kiron, você cura. Curar Kiron é sentir a dor que você evitou a vida inteira. Quando você sente a dor, você libera um processo emocional. Você libera o sentimento de dor que você evitou a vida inteira. Evitar a dor é o que provoca sofrimento perpétuo. É um inferno. É literalmente a definição de inferno pra mim, tá? Sofrimento sem resolução. É a dor que não foi sentida, batendo na sua porta e falando chave. Lembra que Kiron é uma chave? Kiron é literalmente o símbolo de uma chave, né, gente? Literalmente isso aqui, ó. Uma bolinha aqui embaixo com 2 perninhas. Então, assim, se você não sentir a dor, vai ficar ali e vai bater na portinha. Dito isto, eu falei pra Thiago, mas eu falei, não tô confiante que eu vou fazer isso, porque eu tava com medo de fazer esse trabalho de integração de sombra. A verdade mesmo, verdadeira, é que eu não queria fazer, porque eu tava com medo. Olha só a noia de Kiron como é que é. Eu tava com medo de fazer o trabalho e não dar certo. Eu tava com medo de não funcionar, sendo que isso não existe, tá, gente? Assim, porque são medos inconscientes, mas eu, como mentora espiritual, eu sempre falo isso para as minhas alunas, e é importante vocês saberem também, que é o seguinte, tá? Quanto mais você se cura no processo, melhor fica. Uma coisa que a Tio Swan fala muito, que é uma pessoa que me orienta demais, ela fala, the better it gets, the better it gets. Então o processo de cura, ele não é um fim em si mesmo. Só o ego fica buscando um fim que acabe, que resolva, que, não vai ter mais. Mentira. É quanto mais você cura, mais você cura. E tem coisas que vão ser um rojão mais pesado mesmo e que não é pra resolver de uma vez. Até porque que vida é essa? É muito sofrimento. Gente, vamos ser sinceros, a gente sofre muito. Então, assim, resolver tudo de uma vez vai dar um curto-circuito no seu sistema, você não vai aguentar. Então, tem que querer atravessar o processo, inclusive, pra no final perceber que não resolveu nada. Tem que querer essa porra. E aí eu não queria, porque eu odeio não resolver as coisas. Aí beleza, lá fui eu falar com o Thiago, aí a gente ficou nessa, eu falei, não sei se eu quero muito não, mas beleza. Chegou o episódio. O episódio foi a maneira mais indolor que eu tive de resolver aquele problema. Por quê? E foi até engraçado que essa semana eu também tinha visto um vídeo que me irritou muito de uma menina que ela fala sobre literatura, ela é escritora, e o vídeo dela era bem assim, por que você não deveria ler livro de autoajuda e sim ler literatura? E ela falava sobre como na literatura você ganha perspectiva sobre as coisas, então você aprende, não é que você aprende, né? Você desbloqueia, cura, ganha percepção vendo a narrativa do outro. Só que eu também pensei assim, cara, isso aqui é balela. Eu nem gosto de ler autoajuda, tá? Eu gosto de estudar, mas não necessariamente ler livros, assim. E não é muito autoajuda, eu tô na linha de formação mesmo, né? Então, assim, eu fui formada pra ser terapeuta e eu aprendo sobre espiritualidade. É diferente, eu sinto que livro de autoajuda é uma coisa meio chata que realmente eu não gosto de ler. Eu gosto de ler livro de negócio e de marketing e de criatividade. São as coisas que eu gosto de ler. Negócio, marketing e criatividade. Então, assim, eu fiquei ofendida, porque eu sei que uma parte de mim então, tem um pezinho lá. E eu também pensei assim, é mentira, porque na ficção você só vê patologia dos outros, vê gente que não resolveu nada, tem uma vida pior que a sua. E depois eu falei, tem um quê de Deus nisso. Porque o self, esse tá até a luzinha aqui, né? Essa consciência superior, ela vai olhar para as coisas de um lugar de observador, ela tá desidentificada do sofrimento. Então isso faz de fato você ganhar perspectiva. Fiquei puta com a menina sabendo que era projeção minha, e logo depois apareceu o episódio do Noitora. Tudo na sequência na semana, entendeu? O nível de sincronicidade. É sobre isso o mapa da vitória, tá? Esse quadro aqui é sobre isso, é pra você entender o caminho até a vitória, no caso sou eu, mas assim, não é que é o meu mapa, é um mapa de conquista, é um mapa de quem tá buscando um propósito maior, né? E quer realizar esse propósito. Então, assim, cara, o processo de viver o propósito e de chegar lá, que é sempre o próximo passo no seu propósito, o propósito é infinito, mas você sempre tem a próxima coisa, né? E qual é a próxima coisa? Eu tenho as minhas próximas coisas, tá? Dito tudo isto, esse caminho, ele é inundado de sincronicidades, de coisas que aparecem no nosso caminho e às vezes é uma atrás da outra, tipo assim, trrr, entende? A sensação que você tem é realmente uma metralhadora de sincronicidades buscando levar você para onde você disse que quer ir. Você foi lá, falou, esse é meu propósito, então esse é o próximo passo no meu propósito, aí joga lá na frente, vamos, aí corre atrás para buscar o marco que você mesma criou para você. Inclusive na metodologia MAP a gente chama de parâmetro de aceleração. Então você tem que jogar um parâmetro de aceleração, porque você joga o parâmetro lá na frente e fala, eu vou alcançar esse parâmetro, vou bater ele, né? Quando você bate a marca, você sente que você está acelerando e a gente tem as ferramentas também para isso, para alcançar
e bater essas marcas, esses parâmetros, né? Mas enfim, vamos para a história do Noitra antes que vocês me batam. Qual que era a história do Noitra? Ele é um cara que ele sempre quis ser forte. E ele tem a ferida da fraqueza, de se ver como fraco. E ele é um cara que ele age muito motivado por falta. E isso é um problemaço. Quem é terapeuta sabe o que eu tô falando, gente. Motivação de falta é tipo assim, não, eu me sinto fraco, mas eu vou ignorar o fato de que eu me sinto fraco. Essencialmente fraco. Porque assim, cara, é um sentimento dentro dele que não tem resolução. Ele é um espada, ele é um grande guerreiro. Essa motivação, inclusive, por não ser fraco, fez ele ficar forte. Mas olha a merda de Kiron. Não resolve a sensação dentro dele de que ele se sente fraco. E o pior, isso é tão real que não importa quão forte ele fica, ele continua, primeiro, agindo como um covarde, porque ele só enfrenta e ele sente prazer em humilhar quem tá abaixo dele, quem é claramente mais fraco. Então ele sente, tipo assim, eu sou forte. Ele fica se reafirmando em cima disso. E mais do que isso, ele se sente completamente humilhado por todos os superiores dele, todas as pessoas que são mais fortes do que ele. Ele, inclusive, tem o desejo de ser morto. Olha que doideira. Ele quer morrer em batalha de maneira épica e ele só quer ficar forte para ele poder ser morto em batalha de maneira honrosa e gloriosa. Só que olha a merda da humilhação desse garoto. É uma humilhação. Ele é tão humilhado que nem as pessoas mais fortes, ele fica buscando briga com essas pessoas, sem um motivo, sem um real motivo pra pessoa, tipo assim, por que você tá brigando comigo? Do nada ele quer uma batalha com alguém que seria colega dele, sabe? Só porque a pessoa é mais forte. E aí ele chega e quer provocar a pessoa, e a pessoa no final fala, eu não vou te matar. Aí ele, por que você não me mata? Você não me respeita o suficiente pra me matar? A pessoa fala, porque eu não quero, tipo assim, não tem por que eu te matar, você é mais fraco que eu. Isso aí acaba com o Noitra, né? Tipo assim, enfia uma faca no peito dele, até porque é o que ele quer, mas não fala isso pra ele, tipo assim, você é fraco demais pra eu te matar. Olha o nível de piração. Mas é a ferida de Kiron do garoto, beleza. E eu observando aquilo, eu falei, cara, o Noitra é meio burro, né? Porque, olha só que engraçado, eu tive que ver um caso que não tivesse a ver com dinheiro, porque ainda tem isso. Pra mim, a questão do dinheiro é tão o meu sintoma de Kiron, né? A questão do dinheiro é muito mais difícil de resolver do que qualquer outro Kiron em qualquer outro posicionamento. Claro, porque a minha questão, pra mim, o fato de ser dinheiro já era uma coisa de assim, não funciona igual, é diferente, eu sou diferentona. Mas não, era só sintoma da minha coisa mal resolvida. Beleza, mas eu olhando o caso do Noitra, como era sobre força, fraqueza, eu falei, nossa, entendi tudo, o Noitra devia fazer isso aqui. Ele tá fazendo tudo errado. A gente precisa de perspectiva, a menina tava certa. Mas vamos lá. Qual que era o ponto? Eu olhei pro Noitra e eu falei, cara, o problema dele é que ele tá resistindo ao fato de que ele se sente fraco. E esse sentimento, ele não vai embora, ele vai morrer com isso. Não vai embora, ele se sente fraco. Ele se sente fraco e isso não tem resolução. Não importa quão forte ele fique, porque ele foi ficando muito forte mesmo na hierarquia lá dos espadas. Mas não interessa. Ele fala o tempo todo, eu sou forte demais, eu não vou morrer aqui. Na mesma batalha que ele mesmo arranjou pra ele, porque ele disse que ele quer morrer em batalha, mas na hora da batalha fala, eu sou forte, eu não posso morrer assim, e se sentindo humilhado e com raiva, sabe esses sentimentos todos. Beleza. Eu falei, cara, se ele integrasse o fato, acolhesse mesmo a parte dele que se sente fraca, não importa se ele vai ser o espada mais picorudo, número 1, se ele for o bambambam, ele ainda internamente se sente fraco, então ele precisa integrar e aceitar aquilo. Olha o trabalho de sombra acontecendo. Integração, aceitação, chora, beleza. Porém, também é verdade que esse garoto é forte pra caramba, senão ele não teria subido na hierarquia lá dos espadas. Certo? Aí eu falei, entendi tudo. Kiron é sobre a gente contemplar, acolher e compreender polaridades, dualidades. Então é você entender que Kiron na 2, aí eu trouxe pra mim, Kiron na 2, até porque eu tenho Plutão ali. Não importa quão rica eu seja, uma parte de mim sempre vai se sentir pobre. E não é porque, sei lá, eu não... se você não for mais rica, olha a mentalidade das pessoas de escassez, isso é escassez, tá? Se você não for mais rica do que o Elon Musk, é óbvio que você é pobre. É tipo isso. Ou porque ele é rico demais e você nunca vai ser rica desse jeito, bilionária, multibilionária, ou simplesmente porque sempre vai ter alguém mais rico que você. Isso por si só já é escassez, sabia? Porque referencial de riqueza ainda é um referencial relativo. Não é sobre o outro. Não é sobre ter sempre alguém que é mais rico que eu. É sobre a natureza humana ser de necessariamente desejo perpétuo. Ou seja, a gente sempre vai querer mais, a gente sempre vai se sentir miserável. O Elon Musk, não tem ninguém mais rico que ele pra se comparar. E ele, inerentemente, se sente um miserável. É a natureza humana.
É isso que eu quero que você chegue. Não é sobre escassez, abandona a escassez. É sobre a natureza essencial do ser humano. Então, assim, se você sabe que você sempre vai sentir que não tem o suficiente, que nunca é bom o bastante. Sempre, sempre. Sempre vai ter algo que você vai querer. Você é por essência pobre. E aí, Kiron, ele é essa natureza essencial da alma que tem uma ferida, ela tem uma fenda, uma ruptura dentro de si, uma abertura. E essa ferida na alma, ela é o que motiva a vida humana. Porque o que motiva o Elon Musk a continuar fazendo dinheiro mesmo sendo o homem mais rico do mundo, cara? Você entende o que eu tô falando? É essa ferida. É Kiron. Inclusive, isso eu adiantei no meu curso de formação lá com as minhas alunas. Eu falo disso na aula de Kiron. Eu falo, cara, Kiron é a dor inerente de existir, de ser humano. Sem isso, não tem experiência de vida, não é à toa. E aí entra na natureza da dualidade que eu falei, né? Kiron integra o aspecto divino com o aspecto humano. Kiron integra o fato de que a gente é metade, ele no caso, né, é metade cavalo e metade homem, né, pra cima. Então tem uma parte dele que mira lá no alto com a flecha dele, essa coisa espiritual, né, de querer ascender, mas uma parte dele é completamente animal e conectada com a terra, né, que são as 4 patas lá do cavalo, o corpo dele é de cavalo. Então é isso que a gente precisa entender, a gente precisa integrar isso. Kiron é sobre dualidade. Kiron é sobre dualidade. E é ao mesmo tempo também integrar que, da mesma maneira que eu sempre vou ser pobre, eu também sou rica. Aí você fala, mas eu não tenho o suficiente, mas tem gente que tem muito mais do que eu, mas eu me sinto pobre. Aí que entra a ferida de Kiron. É os dois. É os dois. Não é ficar eu com a minha pobre e a minha rica, uma atormentando a outra, uma dando gaslight na outra. É eu finalmente ter feito a rica entender o ponto de vista da pobre e falar, eu entendo que você se sinta assim. Acho que no fundo eu também me sinto desse jeito. Mas é também a pobre falar, eu entendo que você se sinta rica, acho que no fundo eu também me sinto desse jeito. É realmente uma integração, você falar, merge. Tá numa pessoa só, as duas experiências ao mesmo tempo. Isso é cura. Não é sobre os fatos. Porque o Noitra não importa se objetivamente para as pessoas ele é forte. E nem se objetivamente para as pessoas ele é fraco. O que importa é como ele se sente, e ele é os dois. Ah, essa é a cura. Cura é sobre você sair da neurose. Cura é sobre você sair de uma mentalidade diabólica que acredita que você só pode ser bom ou mal. Ou um ou outro. Ou. O divã do psicanalista tá cheio de ou. É um monte de gente falando assim, ou eu vou ser feliz no amor, ou eu vou ter uma carreira bem-sucedida. Porque os dois realmente não é pra mim. Quiçá um dos dois. As pessoas são assim. Então, isso é o que eu chamo de curar e integrar Kiron. Eu achei muito chique. Aplique isso na sua vida também, porque precisa ser um processo vivencial de alma, tá bom? O que eu quero dizer quando eu falo de alma? O que eu quero dizer é o seguinte, é energético, não é só mental. Então, se você não conseguir acessar a energia desse treco, não vai estar curado, tá bom? Vai ser só a sua mente achando que entendeu. Porque a mente, ela não consegue, de fato, integrar o processo. Quem integra é a alma, cara. É a alma, tá bom? Então é isso. Se você achou interessante essa história aí de MAP, né, de mapa de aceleração de propósito, que é a mentoria que eu criei para acelerar as pessoas em 6 meses, é um bagulho sinistro, assim, para você finalmente viver o seu propósito. E você também vai ter acesso à nossa comunidade Neptuna. Se você quiser aplicar, eu faço uma consulta preliminar que se chama a Mapa VIP. Mapa VIP é visão de propósito, é daí que vem o VIP, não só porque você é muito importante e VIP de fato, mas é porque eu quero fazer uma entrevista preliminar com você durante a nossa consulta. Essa primeira consulta, ela é tipo assim, um intensivão. Vai parecer que você fez, sei lá, anos de terapia em uma consulta. E não sou eu que tô dizendo, não, mas minhas clientes e minhas alunas sempre falam isso. É como realmente se você estivesse economizando não só dinheiro, mas tempo. Pensa nisso, é realmente para acelerar você. Mas o mapa VIP, ele é esse intensivão. Em uma consulta a gente já consegue avançar muito. E se eu sentir que depois dessa consulta ainda tem trabalho pra gente fazer, ainda dá caldo, então eu vou te convidar para você vir para minha mentoria. Ela é bem exclusiva, eu gosto de fazer essa seleção. Então, vem fazer o mapa comigo e quem sabe você não passa aí na aplicação para MAP. Beijos e a gente se vê na próxima. O link tá aqui embaixo na descrição.